Bom dia, que a paz do Senhor esteja em seu coração. Eu quero compartilhar com vocês hoje um tema que Deus tem falado ao meu coração, que é o medo. E o nosso texto, referência, ele é 1 Reis, né? Só que eu vou começar lá em Gênesis, quando tem a primeira menção de medo na Bíblia, que é Gênesis capítulo 3, verso 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? E esse episódio foi quando logo Adão e Eva pecaram, né? E eles se esconderam após perceber que eles estavam nus. E aí Deus vem através de um vento suave e pergunta a Adão: onde é que você está? Adão ficou com medo e por isso ele se escondeu. A gente sabe que existe aquele medo que nos alerta, né? Do perigo, inclusive a gente orienta nossos filhos, cuidado com atravessar a rua. Ele tem a função de cuidar, proteger, mas existe aquele medo que não vem de Deus, né? Que vem do inimigo para nos paralisar, né? Que ele tem a função de fazer com que a gente se esconda e fique aprisionado, paralisado, encurralado, como se tivesse em um cárcere. Deus não faltou encontro com Adão, né? Deus sabia que ele tinha pecado e mesmo assim ele não faltou ao encontro. Então aqui fica uma mensagem para nós, né? Vou abrir um parênteses: quando a gente pecar, que a gente não se esconda, que a gente corra para Deus, né? Peça perdão. Eu tenho certeza que ele vai ao nosso encontro, que ele vai nos amar, né? Nos abraçar, nos perdoar e nos curar. Agora o nosso texto referência é 1 Reis, capítulo 19. Eu não vou ler, mas por conta do tempo, depois você vai lá no texto e leia a história, né? Lá fala sobre Elias e no capítulo 19, versículo 9, o Senhor pergunta para ele: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Essa situação foi quando Elias ele fugiu, né, e se escondeu numa caverna de Jezabel. Elias viu chuva descer do céu quando não chovia há muito tempo, viu fogo descer do céu e consumir os profetas de Baal na frente dele. Ele venceu grandes guerras em nome do Senhor. Ele era um profeta muito corajoso, posicionado, alinhado com Deus. Então Jezabel era esposa de Acabe, né? Um homem que era manipulado por ela era má, e o objetivo dela era matar todos os profetas de Deus daquele tempo. Elias enfrentou Acabe, né? E ele estava preparado para enfrentar Jezabel, e quando ela ficou sabendo disso, ela mandou uma carta fazendo ameaça para Elias, né? E depois que Elias leu essa carta, ele fugiu com medo dela. Então o medo, ele trabalha para te fazer fugir do seu propósito de maneira sutil. Ele trabalha de uma forma ativando os nossos gatilhos mentais e emocionais, não para nos matar, mas para nos paralisar. Porque o medo, ele já viu o seu destino, né? E quando Deus libera o seu destino, o seu futuro, o seu propósito, né? Existe uma aceleração no inferno para te fazer paralisar, para fazer com que você não alcance esse propósito, não alcance esse futuro que Deus planejou para você. E o medo, nesse caso, ele já tinha visto o propósito de Elias, que era ungir Azael como o novo rei da Síria, né? A Síria, que era um povo pagão, Deus mandou Elias, né, ele ungir Azael como o novo rei da Síria, Jeú como o rei de Israel e Eliseu como profeta, que ficaria no lugar de Elias, né? Nós sabemos que Eliseu, ele foi um profeta também, que foi o dobro de Elias. Ele recebeu porção dobrada, né, do Espírito. Então, lá no texto, vocês vão ver também que fala assim que as pessoas que não foram mortas por Azael foram mortas por Jeú, e todos os que escaparam de Jeú foram mortos por Eliseu. Então, o propósito era bem maior lá na frente, né, que Elias tinha que cumprir. Então o medo, ele é uma porta que, se você entra por ela, você recebe todos esses sentimentos: ansiedade, depressão, pânico, insegurança, vitimismo, para te aprisionar mesmo, fazer você enxergar situações com uma lupa maior do que elas realmente são. Então nós precisamos de duas chaves para vencer o medo, que são governo e coragem.
Lá em 1 Reis 19:9, nós vimos que o Senhor perguntou para Elias, né? O que é que você está fazendo aqui, Elias? Você acha que Deus não sabia o que estava se passando dentro de Elias? Sim, ele sabia. Deus vê e sabe tudo. Mas ele nos faz perguntas para que nós possamos raciocinar no nosso natural e entender como que nós podemos ser paralisados pelo nosso medo, sendo que nós já fomos capacitados por Deus para governar sobre ele. Como assim, Elias? Ele quis dizer, esse não é o teu lugar. Não foi para isso que eu te chamei. O que você está fazendo aí? Foi isso que Deus quis dizer para Elias. E a mesma pergunta foi feita lá para Adão quando ele pecou, né? Onde você está? Deus sabia onde ele estava e por que ele estava escondido. Mas Deus quis trazer ele a raciocinar, né? E aí, minha pergunta para hoje, para a gente refletir, é onde você está? Né? Com toda essa situação em um ano já de pandemia, o que fazes aí? Esse é o teu lugar? Né? Então, eu quero refletir com vocês e trazer uma outra mensagem também. Lá em 1 Reis 19, no versículo 11, a gente vê que o Senhor passou por ali, mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava naquele vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz calma e suave. E o Senhor estava naquela voz. Assim como lá no jardim, né? Fala que ele veio através de um vento suave. Então isso quer dizer para nós que às vezes para sair desse lugar que a gente está aprisionado com medo, a gente vai precisar calar a nossa alma. Porque é na alma, nas emoções, que os gatilhos do inimigo vêm contra a gente. Então não é no espírito, porque o espírito ele sabe que é santo, que é forte, que é corajoso. É aquela historinha dos dois lobos, né? Um mau e um bom. Quem vai vencer a luta? Quem for melhor alimentado. Então aqui nós entendemos que nós devemos fazer como Davi. Trabalhar para que nosso espírito possa governar sobre a nossa alma. E Davi ele fez o que lá em Salmos? Ele falou para a alma dele: alma minha, cala-te, aquieta-te, se renda ao Senhor. Não permita que o medo te governe. Não tire os olhos de Jesus, assim como Pedro fez quando ele estava andando por cima das águas. Ele estava olhando para Jesus e quando o vento começou a ficar mais forte e ele foi olhar para a água, para a tempestade, ele começou a afundar. Então, qual que é o nosso ponto principal? Não tirar os olhos de Jesus. Enquanto a gente estiver olhando fixos para ele, a gente vai andar por cima das águas. E nós devemos fazer como Josué e Caleb, né? Que após espiar a terra que Deus tinha prometido para o povo, mesmo enfrentando gigantes, né? Eles não permaneceram no deserto, eles não ficaram paralisados pelo medo, eles avançaram e conquistaram a terra prometida. E daquele povo todo, somente os dois entraram na terra prometida, porque eles não se deixaram paralisar pelo medo, eles avançaram. Então, eu quero falar para mim, para você, vamos nos posicionar assim como Esther, né? Que ela entrou lá na sala do rei Assuero sem convite naquela época, correndo o risco de ser morta, né? Porque só poderia entrar na sala do rei quem tivesse convite, quem fosse convidado. Então ela foi, entrou, né? Foi corajosa, entrou na sala do rei e o rei estendeu o cetro para ela em favor e depois a gente vê na história que ele mudou o decreto a favor do povo, né? Da Esther. Então, eu quero deixar o último versículo para a gente refletir nessa mensagem, está lá em Josué capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Feche seus olhos que eu quero orar com você nesse momento. Senhor, Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã, Senhor, é somente por elas a causa de não sermos consumidos. É de Ti, Senhor, que vem a nossa força todos os dias para vencer, Senhor. Sem Ti não somos nada. Precisamos de Ti, Senhor, da Tua misericórdia, Senhor. E eu quero orar nesse momento agora
por mim, por todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que o Senhor esteja sondando os nossos corações, Senhor, que o Senhor esteja nos alimentando para que nosso espírito seja fortalecido nesse momento, para que Ele possa governar sobre as nossas emoções, Senhor, sobre a nossa alma, que nosso espírito seja fortalecido, seja alimentado, Senhor, para cada vez mais, para cada dia mais, Ele possa governar sobre a nossa alma com coragem, Pai. Que a gente possa vencer todas as dificuldades do dia a dia, as nossas lutas, essa pandemia, Senhor, que nós estamos pautados na Tua Palavra, que nós estejamos, Senhor, assim como o Teu povo, assim como Josué, como Caleb, como Esther, como Davi, rendidos aos Teus pés, Senhor, à Tua cruz, que nós possamos reconhecer verdadeiramente o Teu poder, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e que nós possamos nos render a Ti em oração, Pai, em busca por alimento pela Tua Palavra, que nós possamos, Senhor, vencer essas batalhas, principalmente interior, Senhor, governando sobre as nossas emoções, tomando o governo da nossa alma, Pai. Que o Teu Espírito seja fortalecido e que Ele vença sobre a nossa alma, que Ele governe com coragem, Senhor, para que nós possamos vencer todos os dias as nossas batalhas. Às vezes a nossa batalha vai ser levantar da nossa cama, Senhor. Às vezes a nossa batalha vai ser escovar o nosso dente, vai ser pentear o nosso cabelo, vai ser voltar a ler a Bíblia, Senhor. Mas que seja um grande passo em direção a Ti, ao Teu propósito, Pai. Que nós não sejamos paralisados pelo medo, pelas nossas emoções, mas que nós possamos vencer. Assim como Cristo venceu, assim como todo o povo de Deus venceu, assim que nós possamos vencer, Senhor. No nome santo do Senhor, Teu Filho, Jesus Cristo, é que eu oro, que eu Te agradeço por tudo, Senhor, que eu Te peço. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia.